Olá, segunda-feira, 5 de junho, o blog do Vitão fala do interminável Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e também da Copa do Brasil. A gente vai falar mais do Brasileiro, mas vamos começar direto na Copa do Brasil, que nesta manhã de segunda-feira teve o sorteio, das quartas de final. Flamengo e Santos jogam o primeiro jogo no Rio, Grêmio e Atlético Paranaense, primeiro jogo em Porto Alegre, Palmeiras e Cruzeiro decide em Minas, começa em São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo começa em Minas. Enfim, vamos falar dos times paulistas. Sorteio complicado, né? Palmeiras não vive uma boa fase, nem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem de uma derrota chapecoense, é um confronto bastante equilibrado, mas o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Cruzeiro, leva um favoritismo aí. Flamengo e Santos, que será do Santos aí do Dorival Júnior, né? Hoje o Flamengo, mesmo em altos e baixos, saindo da Libertadores, o Santos está na Libertadores, será um jogo bastante equilibrado. Agora, até lá, quem vai ser o técnico do Santos? O Zé Ricardo será técnico do Flamengo, então é muito difícil fazer as projeções. Enfim, bons confrontos. Acho que se tiver um favoritismo, o maior favorito é o Grêmio, né, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Faz um ótimo brasileiro, né, só não lidera porque o Renato Gaúcho botou reserva inteiro em Recife contra o Sport, poderia ter 100% de aproveitamento. E o Atlético Paranaense é o atual, está ali com um pontinho, assim, pode acabar na lanterna hoje se o Bahia vencer o Atlético Paranaense em jogo atrasado. Enfim, com a Copa do Brasil, os 4 confrontos, Flamengo e Santos, Palmeiras e Cruzeiro, só jogão. Uma boa fase agora, com todos os times que estão na Libertadores, mais Flamengo e Cruzeiro aí de intrusos. E Brasileirão, vamos começar no sábado. O Corinthians acabou com o Santos e com o emprego do Dorival Júnior. Primeiro tempo nivelado e equilibrado por baixo, né? O Santos começou melhor, o Corinthians terminou melhor, mas no primeiro tempo fraco, né? E o segundo tempo foi um massacre, um vareio do Corinthians, que fez 4 gols para valer 2, um bem anulado, um, na minha opinião, mal anulado. Até o Romero jogou muita bola, o Jô foi o melhor em campo de novo, fez um golaço, decidiu mais um clássico, Rei dos Clássicos, Rodriguinho bem, Arana bem, Fagner bem. O Corinthians teve uma ótima atuação no sábado e ganhou bem, né? Enfim, deixa eu lembrar aqui de cabeça, que eu não estou lembrando todos os jogos. No sábado também, Coxa ganha o Atletiba 1-0. Aliás, CBF, parabéns, hein? Marcaram o Atletiba, o maior clássico do Paraná, para o mesmo horário da Liga dos Campeões. Enfim, um jogo que poderia ter o dobro do público no Couto Pereira e certamente teria muito mais audiência na televisão, no pay-per-view, se fosse outro horário. Mas os gênios da tabela marcaram o Atletiba para o mesmo horário de Real Madrid e Juventus. Parabéns aos envolvidos. No outro jogo do sabadão, Fluminense 2, Vitória 1. O Vitória, que o Petkovic se demitiu, né? Agora tem o Galo como técnico. Ele como técnico e diretor se demitiu. Parabéns ao Petkovic, que não sabe nada como técnico. Foi um ótimo jogador. Vitória muito fraco, Fluminense que pode liderar o campeonato amanhã, jogo antecipado do Campeonato Brasileiro. Uma vitória até apertada pela fraqueza do Vitória 2-1. No domingo, vamos ficar nos times paulistas. Ponte Preta e São Paulo, que era o time de jogar no ataque, enfim. Uma defesa muito ruim. Rogério resolveu para a defesa com 3 zagueiros, como fez contra o Palmeiras, mas continua sem criar quase nada, né? Uma várzea, né? O que aconteceu com o São Paulo, né? Culpa do Rogério Ceni, né? O departamento médico passou um spray que não pode no jogador Cueva, que dava no antidoping. Então o São Paulo, por isso, ficou sem o seu armador, que já não estava jogando bem, mas é uma vergonha, né? Um erro amador, né? Um erro de várzea que não pode um departamento tão competente como o de São Paulo cometer. O São Paulo jogou muito mal. O Ponte Preta também fez um mau primeiro tempo, o 0-0 era justo. O Luca, esse-corintiano Luca, fez um golaço, o 4º gol dele no Brasileiro, fez 1-0 para a Ponte Preta. A partir de então, São Paulo tentou, mas também não criou nada. O Aranha não teve que fazer nenhuma grande defesa. 1-0 Macaca, vitória justa da Macaca, da veterana, em Campinas. E o Palmeiras, né, um 0-0 com o Atlético Mineiro. 0-0 muito ruim. O Palmeiras jogou melhor com o Atlético, perdeu um pênalti, né? O William perdeu o pênalti, São Vitor pegou. Fez um segundo tempo melhor que o Atlético Mineiro, mas o Atlético também poderia ter ganho, né? O Rafael Moura sozinho ali, numa falha de Fernando Praz de Minas, poderia ter feito o gol da vitória, só que dominou com a mão, o gol foi bem anulado. Palmeiras decepciona, 4 pontos, Atlético Mineiro 3 e Flamengo 6. Os 3 grandes favoritos ao título, apontado por todos, né? Começam muito mal o Campeonato Brasileiro. E no grande destaque foi o encerramento do jogo no domingo, Chapecoense 2, Cruzeiro 0, um totó da Chapecoense no Mineirão, ficou barato, teve um pênalti escandaloso para a Chapecoense quando estava 0-0. Chapecoense que por ter um gol a mais que o Corinthians no saldo, é a líder do campeonato, Corinthians em segundo, ambos com 10 pontos ganhos. Que ótimo início de campeonato faz a Chapecoense. Então esses são os destaques do Campeonato Brasileiro. Voltaremos à carga para falar mais ainda amanhã, quarta-feira, rodada no meio de semana, tem Corinthians e Vasco, tem São Paulo e Vitória, Palmeiras faz um jogo complicadíssimo contra o Coxa no Sul, enfim, muito jogo no sábado, no final de semana também Corinthians e São Paulo. Temos muito o que falar de Campeonato Brasileiro aqui no blog do Vitão dessa semana, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de ZL, é tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.